Olá, tudo bem? Você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Veja os destaques de hoje. Estudos revelaram que as secas reduziram a vazão do Rio São Francisco para menos da metade em 30 anos. Astronautas da NASA participaram das eleições americanas direto da estação espacial a mais de 332 quilômetros de distância da Terra. E a saúde mental no trabalho está se tornando prioridade entre as preocupações das empresas e do governo. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no Fatos em Foco. A gente começa falando de economia. Você entende como funciona a inflação? Quase 43% dos alunos brasileiros acima de 15 anos não entendem. Isso é o que mostra um estudo realizado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. O estudo foi aplicado para um grupo de estudantes de escolas públicas e particulares do país, usando metodologia do Banco Mundial que avalia o letramento financeiro das populações. O conceito de juros também não é conhecido por 53% dos jovens brasileiros. Eles não souberam calcular juros de 3% sobre R$100. E apenas 24% dos alunos entendem perfeitamente a lógica de juros compostos, de que juros subsequentes incidem sobre um valor acumulado. Apesar de ruins, os resultados são um pouco melhores do que apareceram no PISA, a prova feita pela Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. São perguntas diferentes, mas os resultados da avaliação internacional, divulgados este ano, mostraram que mais de 71% dos brasileiros de 15 anos não conseguem fazer os cálculos de um orçamento. A maioria dos jovens também não entende como funcionam os empréstimos nem sabe analisar extratos bancários. Segundo o professor da Faculdade de Educação de Stanford, um dos responsáveis pela pesquisa, Guilherme Licham, a diferença para os resultados da prova internacional pode estar na dificuldade de leitura dos brasileiros. Ele destacou que no PISA os alunos precisam ler e escrever, o que infelizmente é uma dificuldade porque eles acabam errando mais as respostas por causa disso. As entrevistas da pesquisa da universidade foram feitas entre agosto e setembro por meio de um tablet, com mediação de entrevistadores de campo responsáveis pela leitura e preenchimento do questionário. Elas não exigiam cálculos complexos nem uso de calculadora. A educação financeira faz parte da Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, que dá as diretrizes para os currículos das escolas do país. Mesmo assim, apenas 59% dos professores afirmaram incluir o tema em suas aulas. O Pix por aproximação foi lançado em um evento da Google. A funcionalidade só está disponível para clientes que possuem contas em bancos vinculados à carteira digital da Google. O primeiro Pix por aproximação aconteceu na sede do Google em São Paulo e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estava no evento. A função é muito parecida com o pagamento do cartão por aproximação. O cliente poderá pagar a conta aproximando o celular na máquina de cartão e o valor será descontado do Pix. A função só está disponível para clientes de bancos que têm um vínculo com a carteira digital do Google, o C6 Bank, o PicPay e o Itaú Unibanco. A previsão era que a função só estaria disponível em todo o território nacional em 2025, mas alguns bancos e instituições financeiras pretendem antecipar essa função. A expectativa é que o Pix por aproximação seja liberado esse mês em todas as instituições financeiras. Para compras com valores menores de R$200, só será necessário encostar na maquininha. Para compras acima desse preço, será necessário a aproximação e o uso da senha. A vazão de água nas cataratas do Iguaçu, principal ponto turístico do Paraná, caiu 95%. Mesmo que haja uma redução significativa, a quantidade apresentada recentemente ainda não é motivo de preocupação.
As cataratas de Iguaçu atingiram o terceiro maior volume de água da história há um ano. E nos últimos dias, as cataratas têm sido alvo de atenção. O vídeo que circula na internet revelou a diferença na intensidade das quedas. No ano passado, em 31 de outubro, foram 24,2 milhões de litros de água por segundo. Neste ano, a quantidade registrada na mesma data foi de 1,2 milhão de litros, o que representa uma queda de 95%. Apesar da redução significativa, o volume registrado não é considerado ruim ou anormal. A vazão média é de 1,5 milhão de litros por segundo. A medição é feita de hora a hora pela Companhia Paranaense de Energia e, segundo a Urba Cataratas, a maior quantidade de água deste ano foi de 8,83 milhões de litros por segundo, registrada em 14 de julho. A água que forma essa beleza natural parte do Rio Iguaçu e é nascente a cerca de 700 quilômetros em Curitiba. A principal responsável pela vazão no espetáculo das cataratas é a quantidade de chuvas na bacia do rio, além das usinas hidrelétricas que ficam ao longo do curso do rio, que também desempenham um papel importante. Com 6 usinas em operação, cada uma ajusta o reservatório conforme a demanda de eletricidade e acaba impactando no volume de água que chega nas cataratas. O mundo nunca expeliu tantos gases de efeito estufa na atmosfera. A Organização Meteorológica Mundial da ONU divulgou o resultado de um levantamento e alertou que já passou da hora de providências serem tomadas para o conserto do problema. Em 2023, a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera atingiu novos recordes, conforme o mais recente relatório da Organização Meteorológica Mundial vinculada à ONU. Esse crescimento, impulsionado pela queima de combustíveis fósseis, como carvão, gás natural e petróleo, eleva o risco de um aquecimento ainda maior do planeta nos próximos anos e coloca em xeque a meta estabelecida pelo Acordo de Paris, que visa limitar o aumento das temperaturas globais a 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. O dióxido de carbono, CO2, responsável por cerca de 64% do aquecimento climático, se acumula na atmosfera a uma taxa nunca vista, registrando um aumento de mais de 150% em comparação aos níveis do período pré-industrial. Esta marca representa o 12º ano consecutivo de crescimento das emissões acima do recomendado, para evitar graves consequências ambientais. Embora a maior parte dessas emissões seja associada ao uso de combustíveis fósseis, eventos climáticos como El Niño também contribuíram para o avanço. Nos últimos meses, os impactos dos fenômenos naturais geraram condições mais secas e propícias a incêndios florestais, especialmente em regiões como o Canadá e a Austrália, que enfrentam níveis inéditos de liberação de carbono na atmosfera. A ONU alerta que o forçamento radiativo, indicador que mede o potencial de aquecimento climático causado pelos gases de efeito estufa de longa duração, subiu 51,5% entre 1990 e 2023. Esse índice sugere que a quantidade de energia retida na atmosfera também está aumentando, acelerando o ritmo das mudanças climáticas. Segundo especialistas, a última vez que a Terra experimentou uma concentração de CO2 semelhante foi há aproximadamente 5 milhões de anos, quando a temperatura média era de 2 a 3 graus Celsius mais alta e o nível do mar de 10 a 20 metros acima do atual. O relatório destaca que, embora tecnicamente ainda seja possível conter o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, atingir essa meta depende de uma ação internacional urgente e drástica para reduzir as emissões de gases poluentes. A falta de mobilização atual torna o cenário mais difícil e coloca uma pressão crescente sobre governos e setores produtivos, a fim de que invistam em fontes de energia renovável, promovam políticas de sustentabilidade e ampliem esforços para evitar que as futuras gerações enfrentem os impactos irreversíveis da crise climática. Um estudo revelou que as secas reduziram a vazão do Rio São Francisco para menos da metade em 30 anos. As mudanças climáticas afetaram gravemente a vazão do Rio São Francisco.
Um estudo do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da Universidade Federal de Alagoas apontou que o volume de água do Velho Chico foi reduzido para menos da metade entre os anos de 1991 e 2020. A vazão do Velho Chico, que nos anos 90 passava de 4.500 metros cúbicos por segundo, ficou abaixo de 1.000 metros cúbicos por segundo nos períodos de seca extrema, como a que o Brasil tem enfrentado nos últimos anos. A estiagem também reduziu o volume de água de todos os 168 afluentes do rio. Segundo os pesquisadores, essa situação afeta toda a extensão do São Francisco, desde a nascente, em Minas Gerais, até a foz, entre os estados de Alagoas e Sergipe, mas é mais grave no Baixo São Francisco, entre a represa de Xingó e a foz do rio, onde enormes ilhas continuam se formando. Os ribeirinhos transformam essas ilhas em roças e pastos. Aos poucos, a mata ao longo do leito do Velho Chico vai ficando cada vez mais escassa. Sem vegetação, as margens do rio ficam desprotegidas e formam imensos bancos de areia. O vento e água batem e arrastam essa terra para o leito do rio, que está cada vez mais raso e largo, o que atrapalha a navegação e afeta o transporte de carga e o turismo na região. A concessionária Enel foi multada pelo Procon em mais de 13 milhões de reais por apagão na Grande São Paulo. A empresa tem até o próximo dia 21 para pagar ou recorrer na Justiça. A multa foi aplicada pelo Procon de São Paulo, após a Enel ter deixado milhares de moradores mais de 6 dias sem energia em outubro, na Grande São Paulo. Essa é a terceira penalidade que a empresa recebeu em menos de 12 meses. Por má prestação de serviço. Agora, a empresa tem 2 semanas para pagar ou recorrer na Justiça. Em um ano, o estado teve 2 grandes apagões. O primeiro em novembro de 2023, quando moradores de mais de 2 milhões de imóveis ficaram cerca de 6 dias sem energia elétrica. E o segundo, no dia 11 de outubro, quando mais de 3 milhões de residências passaram outros 6 dias no escuro. No primeiro apagão, a Enel já tinha sido multada em 12 milhões e 700 mil. Eles recorreram na Justiça e atualmente está em análise para a emissão da decisão. A concessionária informou que vai seguir investindo para minimizar o impacto no serviço em relação aos eventos climáticos. O vendaval que atingiu a área de concessão da Enel Distribuição, São Paulo em 11 de outubro, causou danos severos na rede elétrica de distribuição. A Enel disse que na mesma noite restabeleceu a energia para quase 1 milhão de clientes. A nota não fez menção à multa aplicada. A Black Friday acontece neste mês de novembro e as promoções já começaram, assim como as entrevistas para contratações. A expectativa é que este ano sejam abertas 450 mil vagas provisórias para trabalhadores. Varejistas de todo o país começam a divulgar descontos com um mês de antecedência da Black Friday, que neste ano está marcada para 29 de novembro. As contratações temporárias também iniciaram e a previsão é que em todo o país cerca de 450 mil pessoas sejam contratadas para esse período. No Brasil, muitas empresas optam por ações que se estendam ao longo de novembro ou semanas de descontos antecipados para aquecer as vendas. A expectativa é que produtos dos setores de telefonia, eletroeletrônicos, móveis e eletrodomésticos dominem o interesse dos clientes. Os eventos climáticos extremos, a guerra no Oriente Médio e as incertezas econômicas associadas ao período eleitoral diminuíram a confiança dos brasileiros. E a elevação da taxa básica de juros, a Selic, na última reunião do Comitê de Política Monetária, também causou dúvidas para o comércio. Mas, ainda assim, a previsão da Associação Brasileira do Trabalho Temporário é que o cenário para esse ano seja de estabilidade com relação ao mesmo período do ano passado. As contratações temporárias devem ser responsáveis por 45% das vagas disponibilizadas. Um estudo aponta que 54% dos empresários já contrataram ou pretendem contratar para a semana da Black Friday e para o Natal. Também é importante ressaltar que 20% dos trabalhadores momentâneos são efetivados no país. As vagas são oportunidades para jovens e adultos que procuram entrar ou retornar ao mercado de trabalho.
As seleções para essas vagas ainda estão em andamento, com diversas oportunidades até o final do ano. A maioria das contratações não exige experiência. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados já aprovou um projeto que proíbe o uso de celular nas escolas públicas e privadas do país. Agora, o texto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto aprovado prevê a proibição do uso de celular dentro de sala de aula, na hora do recreio e também nos intervalos entre as aulas para todas as etapas da educação básica. O texto diz que o uso do aparelho só será permitido para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme orientação do professor, e por questes de acessibilidade, inclusão e saúde. A proposta, de autoria do deputado Alceu Moreira, tramita na Câmara desde 2015. O assunto ganhou mais força quando o Ministério da Educação informou que estava preparando uma medida para proibir o uso de celulares em escolas públicas. Segundo o parecer do relator, deputado Diego Garcia, a proibição para alunos do ensino infantil e de anos iniciais do fundamental tem o objetivo de proteger crianças e adolescentes e prevenir de possíveis abusos, além de evitar futuros problemas, tanto de ordem individual quanto social. O porte dos aparelhos eletrônicos no ambiente escolar será liberado apenas para alunos dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. O projeto também prevê que os estabelecimentos de ensino devem disponibilizar espaços de escuta e acolhimento para receberem alunos ou funcionários que estejam em sofrimento psíquico e mental, principalmente decorrentes do uso exagerado de telas e por nomofobia, que se refere ao medo ou ansiedade pela falta de uso do celular. A partir de janeiro de 2025, todo proprietário de veículo motorizado vai voltar a pagar o DPVAT, o seguro que garante a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. No ano que vem, os proprietários de veículos motorizados vão voltar a pagar o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. A mesma taxa que antes era chamada de DPVAT, danos pessoais por veículos automotores terrestres. O seguro cobre indenizações por morte, invalidez permanente e reembolsa despesas com assistência médica, serviços funerários e reabilitação profissional. A cobrança do DPVAT foi extinta em 2020. Nos anos em que o seguro deixou de ser cobrado, o dinheiro que estava acumulado no fundo do DPVAT foi usado para pagar as indenizações até novembro de 2023. Desde então, o pagamento para as vítimas está suspenso. Este ano, o governo Lula aprovou, no Congresso Nacional, a volta do seguro, que vai se chamar SPVAT, Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. A cobrança volta a ser obrigatória para todos os proprietários de veículos a partir de 2025, com valor estimado entre R$ 50 e R$ 60 por ano. Pela lei, os estados tinham até agosto para firmar parceria com a Caixa Econômica e fazer a cobrança do seguro juntamente com a taxa de licenciamento anual e o IPVA. Mas apenas Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Maranhão e Sergipe aderiram. Isso quer dizer que nos demais estados e no Distrito Federal, o pagamento do seguro terá de ser feito diretamente na Caixa. Uma pesquisa do IBGE apontou que algumas prefeituras do país não possuem um órgão específico para tratar de políticas em direitos humanos e também políticas para mulheres. Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado um desafio crucial na proteção dos direitos humanos. Em meio a um cenário de crescente desigualdade social e violações de direitos, a ausência de estruturas dedicadas ao assunto nas gestões municipais pode agravar ainda mais a situação da população mais vulnerável. O levantamento do IBGE investigou a estrutura e o funcionamento das prefeituras em diferentes áreas. Segundo a instituição, a área dos direitos humanos permanece bastante fragilizada
especializada em questões de estrutura organizacional. Sem um órgão específico, as políticas públicas ficam pouco eficazes. Isso pode levar a um aumento da violência e da exclusão social. A pesquisa informou também que são apenas 1.700 municípios brasileiros que oferecem serviços especializados de atendimento a mulheres em situação de violência, equivalente a 30,5%, além de apontar que apenas 34,1% das prefeituras brasileiras contam com um setor dedicado a direitos humanos, o que levanta questões sobre o compromisso dos governantes com a cidadania. De acordo com a Munic, as pesquisas de informações básicas municipais são cerca de 3.671 cidades sem órgãos do tipo nas prefeituras. 80 milhões de brasileiros vivem em municípios sem gestores para direitos humanos. Foi observado também um retrocesso significativo no período entre 2019 e 2023, com uma redução de 10 pontos percentuais. O IBGE afirmou que os estados com os maiores números de municípios com alguma estrutura foram Amapá, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Pernambuco, enquanto que os menores percentuais foram encontrados em Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Tocantins. Agora olha essa notícia. Uma enorme cidade maia foi descoberta séculos depois de desaparecer sob a copa das árvores, numa selva no México. Os arqueólogos encontraram pirâmides, uma arena de jogos, vias que conectam diferentes distritos e anfiteatros no estado de Campeche, no sudeste do país. Os especialistas descobriram o complexo, que foi batizado de Valeriana. Eles acreditam que a cidade recém-descoberta é a segunda em densidade, atrás apenas de Calakmul, considerado o maior sítio arqueológico maia de toda a América Latina. A equipe descobriu 3 sítios no total, que são do tamanho aproximado da cidade de Edimburgo, capital da Escócia, por acidente, quando o arqueólogo investigou alguns dados disponíveis na internet. O estudo que ele encontrou utilizou o LIDAR, uma técnica de sensoriamento remoto que dispara milhares de pulsos de laser de um avião e mapeia a presença de objetos e construções. Para isso, a tecnologia leva em conta o tempo que o sinal leva para retornar à aeronave. O estudante de doutorado na Universidade de Tulane, nos Estados Unidos, Thomas, processou os dados com métodos usados por arqueólogos e ele viu o que outros não tinham observado ainda. Uma enorme cidade antiga que pode ter sido o lar de 30 mil a 50 mil pessoas durante seu auge, em meados de 750 a 850 d.C. Esse número supera a quantidade de habitantes da região nos dias de hoje, optam os pesquisadores. Thomas e seus colegas nomearam a cidade de Valeriana em homenagem a uma lagoa próxima. Ainda não se tem certeza do que causou o fim e o abandono da cidade, mas os arqueólogos dizem que as mudanças climáticas foram um fator importante nesse processo. Astronautas da NASA participaram das eleições americanas direto do espaço. Mesmo a mais de 332 quilômetros de distância da Terra, eles não deixaram de cumprir o papel de cidadão. Os astronautas americanos da NASA participaram das votações, diretamente da Estação Espacial Internacional. É graças a uma lei criada em 1997 que dá o direito dos astronautas votarem do espaço. E a NASA afirma que a participação dos astronautas, mesmo que do espaço, não é apenas um fato histórico, mas que pode inspirar muitas pessoas a participarem do processo eleitoral, não importando as circunstâncias. Para votar, uma cédula-teste é enviada aos astronautas por e-mail, cada um com uma senha exclusiva. Depois da votação, o documento é enviado à Terra por meio de satélites. E assim que o voto é transmitido, ele é enviado ao controle da missão, em Houston, no Texas, e em seguida é enviado ao secretário do condado para o processamento do voto. O primeiro satélite de madeira do mundo construído por pesquisadores japoneses foi lançado ao espaço. A missão visa reabastecer a Estação Espacial Internacional.
O satélite desenvolvido pela Universidade de Kyoto e pela construtora Sumitomo Forestry foi lançado pelo Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, nos Estados Unidos, em uma missão da SpaceX, do bilionário Elon Musk. Takao Doi, um ex-astronauta e professor da Universidade de Kyoto, tem estudado as atividades espaciais humanas na faculdade e destacou que através da madeira, material que pode ser produzido pelo ser humano, eles serão capazes de construir casas, viver e trabalhar no espaço para sempre. Com um plano de 50 anos para plantar árvores e construir casas de madeira na Lua e em Marte, a equipe de Takao decidiu desenvolver um satélite de madeira certificado pela NASA para provar que o material tem qualidade espacial. A madeira, de acordo com a equipe, é mais durável no espaço do que na Terra, porque não há água ou oxigênio que possam apodrecê-la ou inflamá-la. Um satélite de madeira também minimiza o impacto ambiental no final de sua vida útil, diz os pesquisadores. O satélite está programado para orbitar a Terra por 6 meses e ele irá medir como a madeira resiste ao ambiente extremo do espaço, onde as temperaturas flutuam de 100 a 100 graus Celsius a cada 45 minutos, à medida que os objetos orbitam na escuridão e na luz do Sol. Pela primeira vez na história, cientistas encontraram mudanças estruturais no cérebro da mulher durante o ciclo menstrual. Ressonâncias magnéticas revelaram alterações nos perfis hormonais que afetam a anatomia cerebral. Em pesquisa inédita, cientistas da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, observaram mudanças estruturais no cérebro feminino. Os hormônios responsáveis pelo ciclo menstrual não afetam apenas o corpo devido à preparação para conceber um bebê, mas também remodelam o cérebro. Segundo as pesquisadoras, embora não sejam relatadas consequências funcionais de mudanças estruturais, as descobertas podem ter implicações para alterações hormonais no comportamento e na cognição. Os resultados mostraram que os hormônios flutuam, os volumes de matéria cinzenta e branca alteram, assim como o volume do líquido céfalo-raquidiano. Isso sugere que as mudanças estruturais no cérebro durante esse período podem não se limitar às regiões cerebrais associadas ao ciclo menstrual. Segundo o site Live Science, a estrutura de microfibras da matéria branca é uma rede de fibras neurais gordurosas que transferem informações entre as regiões da matéria cinzenta. De acordo com as pesquisadoras, antes da ovulação, os cérebros das participantes mostraram mudanças na matéria branca, sugerindo uma transferência mais rápida de informações. Nesta fase, também costuma aumentar o hormônio folículo estimulante, que ajuda a estimular os folículos ovarianos, e este esteve associado a uma matéria cinzenta mais espessa. Já a progesterona, que diminui após a ovulação, estava associada a um aumento do tecido e a uma diminuição do volume do líquido céfalo-raquidiano. A equipe de pesquisa destacou que ainda é necessário investigar o que isso tudo significa, mas os achados poderão ajudar na compreensão de problemas de saúde mental relacionados ao ciclo menstrual. A saúde mental hoje é um dos temas prioritários no ambiente profissional. Antes, o cuidado era mais voltado aos acidentes de trabalho. Mas agora, questões como a depressão são destaque na lista de preocupações corporativas. A saúde mental dos trabalhadores brasileiros tem ganhado cada vez mais destaque nas discussões sobre bem-estar no ambiente de trabalho. Com um aumento de 38% nos afastamentos por transtornos mentais registrados entre 2022 e 2023, de acordo com os dados da Previdência Social, o impacto das doenças psíquicas no setor corporativo tem se tornado uma preocupação central para empresas e governo. Em 2022, o INSS concedeu cerca de 289 mil benefícios por questões de saúde mental, o que reforça o alerta sobre o tema. Um levantamento da Mercer Mesh Benefícios
apontou que a síndrome de burnout, junto à depressão ocupacional e ansiedade, afeta uma parcela significativa dos trabalhadores, colocando o Brasil como o segundo país com maior incidência de burnout, logo atrás do Japão. As causas mais frequentes incluem a sobrecarga de demandas, dificuldades nas relações com liderança e a falta de autonomia dos profissionais. Reconhecendo a importância do assunto, o governo federal sancionou a Lei número 14.831 em março deste ano, que cria o certificado Empresa Promotora da Saúde Mental. A certificação visa incentivar empresas a adotarem práticas preventivas voltadas à saúde mental, mas, até o momento, o programa não avançou, pois aguarda a formação da comissão responsável pela regulamentação e concessão do selo. A partir de 2025, o burnout será oficialmente classificado como uma doença ocupacional, aumentando as responsabilidades das empregadoras. Especialistas destacam que, em um cenário em que a tecnologia mantém os profissionais conectados, mesmo fora do expediente, ações preventivas e políticas de saúde mental são cruciais para reduzir o desgaste e o estresse ocupacional. E por falar em saúde mental, olha esse projeto de Seul, capital da Coreia do Sul. A cidade anunciou um investimento de 327 milhões de dólares para combater a solidão. A iniciativa busca enfrentar o isolamento social por meio de políticas públicas eficazes. O dinheiro vai ser aplicado de várias formas. A cidade vai oferecer apoio psicológico gratuito para todos os residentes, além de um serviço emergencial chamado Adeus Solidão. O governo também fez parceria com os aplicativos de delivery para identificar as pessoas que vivem sozinhas. Vai dar incentivos a quem participar de atividades sociais, incluindo visitar bibliotecas, festivais, parques e restaurantes. Em Seul, as mortes por solidão têm crescido ano a ano. O fenômeno afeta principalmente os homens, que representam 84% dos casos, na faixa de 50 e 60 anos. Mas Seul não está sozinha nesse problema. A população japonesa já enfrenta há anos a crise dos hikikomori, jovens que romperam vínculos e vivem isolados. São mais de 1 milhão. Muitos vivem no próprio quarto e o problema está em todas as idades. O Japão tem criado centros de apoio, excursões turísticas para promover vínculos e até ajuda financeira supervisionada para a reintegração social. Este desafio está também na Europa. Em 2018, o governo da Inglaterra criou o seu Ministério da Solidão, que já teve 4 integrantes. A solidão cresce no país em todos os segmentos, especialmente entre 16 e 29 anos. Nos Estados Unidos, o problema é similar. Em 2023, o cirurgião-geral porta-voz do governo para a saúde, Vivek Murthy, anunciou que em todas as letras que o país vive uma epidemia de solidão e criou um plano para reparar o tecido social, fundamentando na constatação que 1 a cada 2 americanos alegam sofrer de isolamento social. De acordo com a OMS, em 2023, a organização decretou a solidão como prioridade global de saúde e criou, inclusive, a Comissão de Conexão Social para tratar o problema. Os dados revelam que 1 a cada 4 pessoas enfrentam solidão severa e o mesmo número enfrenta solidão moderada. O Brasil não está de fora. Pesquisas apontam que em 2021 o país ocupava o primeiro lugar entre os que mais sentem solidão. Uma máquina robótica criada por uma universidade sul-coreana pode fazer paraplégicos voltarem a andar. O protótipo se encaixa sozinho ao corpo do paciente, que nem precisa de auxílio de ninguém. Uma revolução na medicina e na engenharia está acontecendo na Coreia do Sul. A universidade local, KIST, desenvolveu um exoesqueleto inovador que promete transformar a vida de pessoas paraplégicas. O protótipo foi recém-lançado durante uma competição de tecnologia para mobilidade na Suíça. O grupo de engenheiros mecânicos sul-coreanos ficou em terceiro lugar. Ele já havia lançado 2 versões anteriores, em 2016 e 2020. O equipamento vem sendo desenvolvido há cerca de 10 anos.
Diferente dos outros modelos que os pacientes precisam de ajuda para vestir o aparelho, a versão mais recente consegue caminhar sozinha até a pessoa sentada, sem encaixar em volta das pernas e do corpo, fazendo que o usuário levante. O exoesqueleto é leve. Através de sensores de inteligência artificial, o dispositivo se adapta ao corpo e aos movimentos do paciente. O sistema controla o centro do peso contra a força da gravidade. O time sul-coreano foi o único capaz de realizar todas as provas da competição com sucesso, que contavam com mover por meio de passos laterais entre carteiras estreitas, mover caixas, andar sem ajuda de bengala, passar por uma porta estreita e fechar atrás e trabalhar na preparação de alimentos na cozinha em 6 minutos e 41 segundos. Agora você vai conhecer a história emocionante de um menino na Inglaterra que nasceu surdo e ouviu pela primeira vez. O registro publicado pelo pai da criança nas redes sociais comoveu internautas do mundo todo. A vida de um garoto de Manchester, na Inglaterra, ganhou uma nova melodia. Nascido parcialmente surdo na orelha esquerda, Henry encantou a internet após receber um aparelho auditivo de seu pai. Segundo o pai do menino de 8 anos, ele nasceu com uma malformação na orelha e desde cedo muitos aparelhos foram testados, mas nunca nenhum funcionou. Depois de anos de expectativas, Henry conseguiu escutar pela primeira vez pelo ouvido esquerdo com um novo dispositivo. O vídeo foi compartilhado no TikTok pelo pai do garoto, Liam. No registro, é possível ver o Henry feliz e com um grande sorriso. O aparelho auditivo usado por ele é o implante que funciona por meio de vibrações. O dispositivo é ajustado ao crânio do paciente durante uma pequena operação e assim capta o som e envia para o ouvido interno por meio da vibração dos ossos próximos ao ouvido. O implante pode ser retirado para dormir, nadar ou tomar banho. O pai do Henry ainda afirmou no post que está orgulhoso do filho. O governo federal lançou um conjunto de boas práticas para o transporte de animais no serviço aéreo, além de medidas de rastreabilidade que permitem acompanhar a localização do animal durante o trajeto. Também está prevista a oferta de serviço veterinário profissional em caso de necessidade. As novas regras farão parte do Plano de Melhoria do Transporte Aéreo de Animais, o PATA, lançado pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Durante solenidade com representantes do setor, o ministro assinou portaria para formalizar a ação. Ele afirmou que as diretrizes deverão ser cumpridas no prazo de 30 dias pelas companhias aéreas. Segundo Costa Filho, a partir de então, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, passará a acompanhar o ajuste na rotina das empresas e também fiscalizar o cumprimento das medidas. Por enquanto, as companhias aéreas serão cobradas a seguir as regras de tratamento dos animais por assinar um código de conduta elaborado a partir de discussões feitas com especialistas do setor, em conjunto com entidades de proteção animal e companhias aéreas. A expectativa é que os parlamentares envolvidos nessa discussão aprovem um projeto de lei para exigir de forma mais rigorosa o cumprimento das medidas. O governo se engajou na aprovação da norma que padroniza as diretrizes de transporte de pets na aviação comercial após pressão e comoção gerada pela morte de Joca, cachorro que não suportou a longa viagem avião da Gol em abril deste ano. O animal foi a óbito após viajar por cerca de 8 horas, demora causada pela realização do embarque para o destino errado. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.